Pessoal, mais um podcast Papo de Perícia, um podcast da Associação da Polícia Científica do Maranhão. E hoje estamos aqui em Goiânia, na Polícia Científica de Goiás. Um grande prazer poder estar aqui. Quero primeiramente agradecer aqui ao espaço cedido pelo superintendente, né, doutor Ricardo, por ter cedido esse espaço. E hoje a gente tem uma convidada mais que especial, que é a Deisiane Teixeira. Gente, esse podcast foi 100% improvisado. Eu vim aqui fazer uma visita, né, na Polícia Científica e conheci o IML veterinário, fiquei encantada e eu disse para ela que eu não poderia deixar de compartilhar essa experiência com vocês. E outra coisa, a gente sabe, vocês sabem que acompanham o podcast, que a gente está numa sequência de podcasts falando do Congresso Nacional de Criminalística, que o 27º Congresso Nacional de Criminalística vai acontecer em São Luís, no período de 10 a 13 de setembro. Então, também estou aqui para convidar vocês, porque a doutora Deisiane Teixeira vai ser uma das nossas palestrantes e também vai ministrar um mini curso muito bom. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto. Então, primeiramente, a Deisiane Teixeira, ela é coordenadora da seção especializada em Medicina Veterinária Legal da Polícia Científica de Goiás, que inaugurou o primeiro IML veterinário do país, gente. Olha que trabalho maravilhoso. Então, Deisiane, se apresente, fale um pouco da tua trajetória profissional até chegar a ser hoje a coordenadora do IML veterinário. Sim. Carol, um prazer estar aqui, estar com vocês para divulgar esse trabalho que a gente fez. Ainda está em construção, né? Ainda tem muita coisa para fazer, mas é um prazer muito grande falar sobre isso. É um filho, né, que está aí, a gente conseguiu inaugurar o ano passado ainda, e é maravilhoso, né? Meu nome é Deisiane Teixeira. Eu entrei na Polícia Científica aqui em Goiás no ano de 2000, o concurso de 2014, fui nomeada em 2017. Já passei por alguns lugares aqui dentro da polícia, né? Já fiz perícia no interior do estado, onde o perito aqui no interior, ele faz todos os tipos de perícia, né? Local de crime, faz drogas, armas, todo tipo de perícia. Mais tarde eu vim para Goiânia e aí eu fui lotada na seção de papiloscopia forense, hoje é o laboratório de papiloscopia forense, por onde eu fiquei por mais 4 anos e amo, é muito bom. E saí de lá, assim, contra uma vontade, assim, porque eu tinha uma família, tal, mas eu saí com esse propósito de vida mesmo, que eu sempre tive um projeto para veterinária dentro da Polícia Científica. E chegou esse momento, eu tive que abrir mão, né, da minha zona de conforto e na época a gente foi para seção de meio ambiente, que a veterinária funcionava dentro da seção de meio ambiente, e fui dar a cara para tentar tirar do papel esse projeto maravilhoso. E foi onde tudo começou, assim, foi. E, gente, muita gente que assiste o podcast é estudante, é concurseiro, pessoas que têm interesse na perícia. E eu sempre falo que o que eu acho mais encantador na perícia, por mais que a gente saia da nossa zona de conforto, é porque a gente pode mudar de área. Sim. Às vezes a gente muda de área mesmo que a gente não queira. Isso. Mas é muito bom, a gente trabalha... Praticamente todos os peritos que eu converso, eu mesma, né, a gente sempre passa por várias sessões e realmente a gente acaba tendo uma experiência muito enriquecedora. Muito enriquecedora. Né? Eu, particularmente, gosto de todas as áreas da perícia criminal e a parte da veterinária é a parte mais difícil para mim, né? Trabalhar com crime contra animal é complicado para quem ama, né? Para quem ama muito o animal e ver as condições que o ser humano pode proporcionar para um animal gratuitamente. Gente, sabe quando eu conversei com a Deisiane semana passada, que a gente teve a ideia do podcast, eu falei assim, eu amo animal, né? Eu sou apaixonada por cachorro. Todos os animais, mas cachorro, assim, é uma paixão. Eu também, assim, sou muito sensível a isso, porque eu não consigo entender como é que um ser humano pode maltratar um animal que não faz mal para ninguém. Né? Aí a Deisiane até comentou comigo que ela achava mais fácil trabalhar em local de crime contra a pessoa, contra a vida humana, do que um crime contra animal. Né, Deisi? Isso para mim, para todos os veterinários dentro da perícia criminal,
é bem complicado. A gente sempre prefere, né? Porque não é que dói menos, mas pra gente realmente é o único tipo de perícia que a gente tem contato direto com o autor muitas vezes. Então, o mental da gente fica bem abalado, assim. Eu até comentei hoje com ela, né? Já é o segundo dia que eu venho aqui na polícia científica. Eu falei, nossa, eu não vi ainda nenhuma perícia. Aí ela disse, não, é melhor você não vai querer ver, né? Porque as condições que o animal vai chegar é de dar pena. Muita pena. Né? A gente fica bravo, a gente, né? Mas Maria. Assim, a sensação de estar lutando por eles, dando voz a eles, fazendo algo para melhorar a legislação, né, no Brasil, que ela ainda é muito incipiente, falta muito ainda para chegar num nível de um país que realmente protege a vida animal. Então, tem que começar por algum lugar, e eu tenho na minha cabeça que esse esforço, esse sacrifício está valendo muito a pena e vai valer cada vez mais à medida que a gente for progredindo dentro dos congressos, né? E conseguir aprovar leis cada vez mais rígidas para essas pessoas que cometem esse tipo de abuso, de violência, de crueldade contra os animais. Mas, Deisiane, então vamos falar sobre essa implantação do IML veterinário. Como surgiu essa ideia? De onde surgiu? Quem foi que foi o pioneiro que pensou, vamos montar um IML veterinário no Goiás? Não foi um ponto, assim, inicial. Alguém teve uma ideia já existia uma demanda? A gente tinha uma demanda que era atendida dentro da seção de meio ambiente. Como eu falei, a gente tinha um veterinário lá, o Antônio. E desde sempre ele via que estava aumentando a demanda. Uma hora ia chegar esse momento. Depois entrou um outro veterinário que hoje faz parte da nossa equipe ainda, o Daniel Araújo. E assim, fomos tentando, né? Eles, na verdade, na época eu não estava lá dentro. Estava na papiloscopia. Na papiloscopia, e eles foram vendo a necessidade, procurava outro. A gente precisava pelo menos de uma sala de necrópsia, porque estava aumentando muitos casos de necrópsias e a gente não tinha onde fazer. A gente usava o IML humano e a gente precisava ter um cantinho nosso. A gente sabia que a demanda ia aumentar cada vez mais e começou assim. O Daniel foi atrás dos trâmites e conseguiu convencer o superintendente da época a abarcar o projeto. E foi assim que tudo começou para mim, porque ele já chegou para mim com o projeto e falou, Deise, vamos? Eu falei, vamos. E aí, quando eu entrei, já comecei fazendo perícias dentro, né? O coordenador era o chefe da seção de meio ambiente ainda, a gente estava lá dentro ainda. E eu entrei em janeiro do ano passado. Em abril eu já era coordenador, já tinha separado administrativamente a sessão, já existia. A gente ficava lá ainda dentro da sala, porque a gente não tinha um espaço físico. Mas já eram 2 coordenadores lá, né? Um da sessão de meio ambiente e um da medicina veterinária. A princípio era chamada forense. E depois foi feita alteração de alguns nomes aqui na instituição, inclusive o nosso, que passou para a seção especializada em medicina veterinária legal. Deise, a gente estava conversando, vocês foram os primeiros. E então, como que vocês elaboraram esse projeto? De onde vocês tiraram? Porque, gente, são os primeiros. Então, assim, vocês criaram tudo do zero? Foi assim. Na verdade, nós somos os primeiros a ter os peritos veterinários que estão lotados numa seção específica para trabalhar apenas com isso. A gente sabe que em outros estados existem os peritos médicos veterinários que fazem perícias, mas fazem perícias diversas. Muitos não conseguem manter um perito só para aquele tipo de atividade, né? Então, fica lotado uma seção de meio ambiente onde ele faz outros tipos de perícia, inclusive que não tem a ver com a veterinária, né? Sim. Como era aqui antes. E tem locais que eu soube que tem uma estrutura já que dá para montar, mas não tem equipe. Então, assim, cada estado do Brasil passa por uma situação... É muito peculiar, porque eu sempre falo também, gente, que eu sempre estou aí nas redes sociais, que cada estado funciona de uma maneira. Ó, o Maranhão, né, de onde eu sou, a gente não tem nenhum médico veterinário, né, hoje. Então, eu acho que essa demanda vai crescer.
E essa ideia de vocês, na verdade, serem os pioneiros, graças a Deus que existiu alguém que foi o pioneiro para que a gente possa aí disseminar esses IMLs. Então, vamos falar da criação desse IML. Então, tá, tem um projeto. E aí, como é que foi? Como é que vocês começaram? E aí, Deus nos acuda para tirar do papel. Porque, assim, uma coisa é a gente estar aqui e outra coisa é a gente implantar. Porque os desafios existem, todos os desafios. Todos. Montar equipe, dinheiro, tudo. Equipe, você poder tirar peritos de outras áreas. Nunca é fácil, né? Sempre falta perito. Não, todo lugar do Brasil eu acho que tá faltando perito. Falta, ninguém quer ceder um perito para uma sessão nova. Passamos por isso, passamos por 1001 situações complicadas. A parte de obra, de compras. São muitas coisas, mas não vou ficar dando spoiler, não. Olha, gente, deixa eu falar pra vocês. A gente apenas, isso aqui é só um mini podcast. Por quê? Porque a Deisiane vai estar em São Luís, no Congresso de Criminalística, justamente com o minicurso. Qual é o minicurso, Deisiane? O minicurso de implantação de MLs veterinários. Isso. Então, gente, o minicurso dela são 8 horas que ela vai falar somente como foi a implantação. Dá todas as dicas. Do IML. Então, aqui é somente pra vocês saberem que vai ter isso em São Luís, né, Deisiane? Então, a gente não vai falar muito de maneira muito específica. É só pra falar pra vocês que realmente teve uma certa dificuldade. A gente percebe o número de peritos. É tudo muito complicado. Uma coisa nova, uma coisa que não se encaixa direito em nenhuma área da criminalística. Quer dizer, é uma seção que ela abarca medicina legal, ela abarca criminalística, sessões de interna e sessões de local de crime. Então, assim, é uma sessão mista, que a gente tem dificuldade de se enquadrar num instituto apenas, ou num tipo de perícia apenas. Até hoje, já temos aí 1 ano de sessão criada, né? Eu ia perguntar quanto tempo? 1 ano? 1 ano. Ela foi criada no papel em 15 de abril do ano passado, 2023. Fez 1 ano. Fez 1 ano mês passado. E partes administrativas estão sempre surgindo, porque é tudo muito diferente do que já existe. Então, eu tento sugar um pouquinho de um coordenador de interno, um pouquinho de um coordenador de externa. Eu tenho um contato muito estreito com a gerência do Instituto Médico Legal também, porque muitas das nossas situações são parecidas com a do IML humano. Então, assim, a gente ainda está ajustando, mas eu acho que hoje a gente já funciona redondinho e está cada vez melhor trabalhar. Deisiane, uma dúvida até que me surgiu, por exemplo, tu fez o curso de medicina veterinária. Sim. No caso, para trabalhar com medicina veterinária legal, tu fez algum outro curso, assim, mais específico? Como é que funciona? Hoje no país tem algumas especializações em medicina veterinária legal, mas ela é mais voltada, como que eu posso dizer, para um público... Muito leigo, que se mais... Não é leigo, né? Porque, de certa forma, tem a formação e tal, mas, assim, é mais pro... É leigo pro que eu civil. falo, assim, na parte forense, as pessoas que não sabem nada da perícia. A questão forense. Da forense. A questão da criminalidade, dessa parte, porque Sim. tem um viés, né? Não Sim. é simplesmente um curso de medicina veterinária legal. Ele não vai abarcar, de certa forma, tudo que inclui... A parte criminalística, por exemplo, ele não abarca. Então... mas aí como tu tem essa base da criminalística, não precisa. Sim. Então hoje, para você trabalhar com medicina veterinária legal, então não precisa ter nada específico. Só com a criminalística que a gente aprende na academia de polícia. E a formação específica. E outra coisa que eu fiquei pensando é sobre a questão, assim, vocês lidam com todo tipo de animal. Sim. Tem também, vamos supor, se tu tiver uma dificuldade, sei lá, vamos pensar numa necrópsia num cavalo, né? Se tu tiver alguma dificuldade, tu pede algum apoio da universidade? Tem isso, assim? Olha... Ou não? Nunca teve? Cavalo a gente normalmente não precisa. Mas eu falei assim, porque às vezes tem tanto animal, tem tantas, sim, né? Animais silvestres, normalmente... Se a gente não tem aqui um modelo, né, vamos supor a parte de zoomorfologia forense, que trabalha ali para você identificar uma ossada de um animal silvestre, por exemplo. Cada animal é diferente. É antropologia... Que seria similar à antropologia. Isso. Seria a zoomorfologia forense. E
cada um é um, e temos milhares, assim, a nossa fauna é muito rica, né? Então, assim, cada anatomia é uma. Dentre os próprios animais domésticos que a gente estuda na faculdade, tem muitas diferenças entre cada um. Até para identificar a espécie, sabe? Que é muito, que é um mundo. Isso. Porque por mais que você seja formado em medicina veterinária, deve ter muita coisa que tem pessoas... que você nunca viu, que você não sabe exatamente a técnica de necrópsia para determinado animal. Então, assim, a gente tem parceria com a universidade principalmente para esses animais silvestres, a parte de ciências biológicas, que estuda mais esses animais silvestres. Então, alguns casos a gente precisa recorrer a eles, pedir uma ajuda para algum banco de ossos, para a gente fazer identificação de ossada. A Polícia Federal também tem essa parceria. Então, assim, se tiver no banco deles, a gente consegue fazer essa identificação. Agora, com animais domésticos, eu ia te perguntar, mas na verdade a casuística maior são esses domésticos, né? Sim. Gato e cachorro. Sim. E como é esse fluxo que chega esses animais, geralmente? Fisicamente, você fala? Não, eu falo como é o fluxo, ele vem trazido pela delegacia. Sim, os animais, tem alguns que vêm direto da delegacia pelo tutor, ele traz. Fala pelo tutor quando ele suspeita. Não, a pessoa que está denunciando, ela vai até a delegacia, vai denunciar, a delegacia vai requisitar a perícia pra gente. Sim. Então, nos casos de necrópsia e de corpo de delito, de animais vivos, o próprio tutor traz, ou um protetor que fez a denúncia traz. Eu falo assim, se fosse um protetor, pensando nessa linha do protetor, que tá vendo que o animal estava sendo maltratado, aí ele traz para poder fazer Isso, o animal de pequeno porte, né? A gente tem a estrutura lá do IML para fazer necrópsia, tem um consultório médico para fazer corpo de delito, e isso é tranquilo. Agora, a maior complicação pra gente é no caso de animal de grande porte, que é difícil fazer esse transporte. Dava pra gente fazer? Dava, mas precisa de alguém para transportar esse animal, fazer o transporte, trazer para Goiânia. A maior parte desses casos é do interior do estado, é um estado bem grande, e nós temos apenas 4 peritos plantonistas, por enquanto. Então, assim, eu tenho um plantonista por dia, e se der uma ocorrência de uma necrópsia de um cavalo lá no sul do estado, ele vai deslocar para lá e vai ficar desguarnecido em Goiânia. Meu Deus. Por enquanto, né? Por enquanto, que vai mudar. A gente já teve recentemente o concurso, e a gente tá aí para entrar mais 2 ou 3 veterinários, e estamos loucos aguardando a chegada deles para dividir um pouquinho a experiência e o trabalho, que não é pouco. E vai ser maravilhoso quando a equipe estiver completinha, tiver mais gente. Vocês sabem quantos casos vocês atenderam nesse ano, no primeiro ano? Assim, olha, casuística eu trouxe aqui mais ou menos um levantamento para você. Pra gente ter uma ideia, né? Em 2020, quando não existia uma seção ainda, tinha um veterinário dentro da seção de meio ambiente, foram criadas 69 perícias, e que resultaram em 74 exames, isso em 2020. O ano passado, que já estava nesse energia toda, já tinha aumentado bastante o número de casos, e a gente ainda não tinha estrutura finalizada, mas já estava com a equipe de 4 peritos trabalhando. Nós tivemos aqui 194 perícias criadas, que culminaram com 241 exames. E hoje, até a data de hoje, nós já temos 102 perícias criadas, 144 exames. Então, nós temos aí a previsibilidade aí de até o final do ano chegarmos facilmente a 450 exames. Isso, 450 exames. E esses aí, na verdade, eu até tinha te perguntado, a maioria é de Goiânia mesmo, né? Assim, de maneira geral, não vem muito do interior, acho que até pela Vem bastante, só que realmente aqui em Goiânia a Polícia Civil criou um grupo de proteção animal, também funcionava dentro do meio ambiente lá, e também separou o ano passado. Tá todo mundo nascendo junto ali, a Polícia Civil e a científica criando seus grupos específicos para animais, né, nascendo junto.
E com a criação desse grupo lá, eles ficam dedicados somente a crime contra animais. E está crescendo muito para a gente. E com a divulgação do nosso trabalho, os delegados do interior também vão tendo ideia de, isso eu posso pedir. Já Sim. tem, tal. Então, assim, eles entram em contato, perguntam como que funciona, a gente orienta e tudo. E tem bastante coisa do interior também já. Ótimo. Vocês fizeram algum treinamento, assim, com o pessoal da Polícia Civil? Alguma, para poder falar como é que funciona? Não, com a Polícia Civil não, né? A gente tem... Eu falo assim, para falar sobre o IML, para fazer alguma lista de quesitações. A gente sempre está em contato, né? A gente tem uma pra relação saber estreita. o que pode perguntar, né? As Isso, quesitações. e sempre surgem situações diferentes. Então, assim, cada caso a gente mantém uma relação bem estreita, a delegada e eu, e a gente está sempre conversando a respeito do que fazer em cada caso, o que quesitar, o que não quesitar, o que precisa de perícia, o que não vai precisar. E essa parceria está dando muito certo. Tem algum caso assim, Deisiane, de repercussão aqui que aconteceu no Goiás que tu possa comentar pra gente ter como exemplo? Temos alguns, né? A maioria dos nossos locais, eles resultam em prisão em flagrante, né? Como eu disse, muitas vezes o próprio tutor é o agressor. Então, quando a gente vai até um local onde o tutor é o responsável pela aquela situação de maus tratos, a delegacia já vem quente para já realizar a prisão em flagrante. Então, a gente teve alguns casos no ano passado, assim, emblemáticos, mas eu acho que o que mais marcou aqui foi um caso de uma cachorrinha no pet shop. Ela foi agredida no pet shop e veio a óbito. Meu Deus. E, assim, as imagens vazaram, as imagens a própria dona da cachorrinha divulgou as imagens do pet shop. Então, assim, gerou uma comoção muito grande, as pessoas ficaram muito revoltadas, né? E até hoje esse caso dá o que falar, que é Como foi essa agressão? Pode falar, assim? Como foi a agressão? A tosadora, né, na hora de secar, não tinha paciência, começou a agredir com a rasqueadeira. Tem uma hora que ela puxa, ela soca a cachorra no chão. Então, assim, no exame necroscópico dessa cadela, você via as imagens do vídeo acontecendo enquanto a gente estava fazendo a necrópsia, assim. Ela tinha TCE, né? O trauma crânioencefálico. Então, assim, tinha muito hematoma no cérebro. Meu então, Deus assim, do céu. Ela foi pegar a cachorra dela, já estava morta? Foi assim? Como... Essa cachorra, acho que ela chegou a ser atendida, se eu não me engano, já tem um tempinho, já tem um ano esse caso. Ela não chegou morreu a ser no local. Ela chegou, eles levaram para uma clínica que tinha parceria com esse pet shop, mas assim, ela não teve, ela já não estava ali, sabe? Ela apenas respirava quando ela foi atendida, e aí a gente teve esse exame de degravação de imagens, a gente pôde observar o momento em que ela teve ali, toda a dinâmica do fato, e a gente fechou com o exame necroscópico, que veio realmente fechar e confirmar, assim, a tamanha crueldade que foi. Mas foi ela que suspeitou, a dona suspeitou que tinha acontecido alguma coisa dentro do pet shop? Era uma cadela saudável, entrou lá super bem, nova, e saiu um farrapinho, assim, desmaiada praticamente. Não, já tô até preocupada, gente, com a minha cachorra. Era uma shih tzu. Aí você vê, um animal de pequeno porte, magrinha, aquilo ali é só pelo, né? Não tem nada para sofrer umas agressões de tamanha energia, né? Era muita energia empregada no animal ali para causar gente, agressões. O que faz a pessoa maltratar, meu Deus, um cachorro desse? É bem triste. Realmente, esse cuidado é uma outra coisa, né? Esse cuidado em pet shop, a pessoa tem que realmente saber onde ela tá levando. Mas não podemos generalizar também. Não, claro, né? Que não. Mas assim, é bom as pessoas saberem que existe, né? Que existe, que você pode tomar providências, que a polícia vai tomar providências caso aconteça alguma coisa dessas. Então, assim, esse caso foi um caso particular, foi muita energia de uma vez só no animal, mas vocês podem observar, por exemplo, tá levando, o animal começa a não querer ir para o pet shop, começa a fugir, fica ansioso demais quando volta, não quer comer, fica chateado o resto do dia. Então, assim, são alguns sinais, nem sempre vai ser
Mas observar, se o animal der alguns sinais de que não gosta de ir para aquele lugar, pode estar acontecendo algum tipo de agressão menor, mas que não deixa de ser maus tratos. Deisiane, uma das funções do nosso podcast é justamente também fazer esse tipo de informação, né, para as pessoas. E realmente, eu tô pensando, gente, na minha cachorra. Realmente, a cachorra não quer entrar no pet shop. Se urina toda, às vezes, quando chega, né? Eu acho que é um sinal, como tu tá falando. Tem animais que é da natureza deles ser mais ansioso, ter medo, né? Mas se não é a natureza mesmo dele, não é assim, qualquer situação, para qualquer lugar que vá sem você, ele apresente esse tipo de comportamento, alguma coisa errada tem ali naquele lugar. Uhum. Então... E tem muita ocorrência de pet shop, assim? Ou foi essa, teve essa, ou tem não, essa? Teve mais, teve inclusive ocorrências que não materializou. Eu falo assim, porque como tá falando, existem vários graus de violência. Sim. Esse foi o grau máximo que chegou realmente na morte da cachorra. Sim. Mas podem ter violências menores que quando a pessoa percebe, isso, ela denuncia. Por exemplo, eu fiz uma bem recente, não faço mais perícia, mas fiz esse mês. E era um caso de pet shop simples, era um corpo de delito simples. O animal teve sábado num pet shop, deu lesãozinha na barriguinha quando faz a tosse higiênica, e trouxe na quarta-feira no feriado pra mim. O animal já não tinha nada, tava andando perfeitamente. Ela falou, tem uma radiografia. Eu falei, de quê? Aí ela falou, minha cachorra teve, era um cachorro, teve uma luxação no pet shop, não sei o que, agora é cirúrgico. Eu falei, deixa eu ver. Aí a delegacia me mandou o relatório médico, olhei as imagens, falei, não, esse cachorro tá bem. Ele veio andando, ele correu, fiz todos os exames nele, não tinha nada ali. Eu perguntei, ele saiu luxado do pet shop? Ela falou assim, não, ele saiu de lá bem, quando chegou em casa ele começou a mancar. Aí a gente já vê que não foi. Luxação é o tipo de lesão que ela inviabiliza o movimento. Então ele não teria como ter saído andando. Não foi lá. Mas quando analisei as imagens da radiografia, eu vi que ele tem displasia coxofemoral. Então já estava ali com um arrasamento de acetábulo bem evidente. E são lesões degenerativas, né? Já tem um tempo que ele tá com essa lesão e luxou, coincidentemente, depois que chegou em casa do pet shop. Então, assim, ela denunciou achando que tivesse tido maus tratos lá, mas não tem nada que evidenciasse, que materializasse maus tratos. Porque as próprias lesõezinhas de máquina de tosa são comuns, dependendo da sensibilidade do animal ou não. De ficar algumas feridinhas, isso, né? Não é, eles falam em queimaduras de lâmina. Não chega nem a ser queimadura, rapidinho já some, tanto é que ele veio e não tinha mais nada. Então, assim, acontece, às vezes esquenta um pouquinho mais a lâmina, ou a pele do animal está mais sensível, ou passa muito próximo da pele, vai irritar, causa uma alergiazinha e passa. Só que a questão da pata seria mais grave, né? Uma lesão do tipo luxação seria mais grave. Mas aí, analisando a radiografia, eu vi que era uma lesão antiga, que acabou... Nesse caso, qualquer movimento mais brusco ou mais intenso que ele fizesse, às vezes saltar do carro, chegando em casa, foi o suficiente para deslocar. Porque a própria articulação ali, ela fica instável, né? A cabeça do fêmur, ela já não vai ficar tão encaixadinha. Então, o acetábulo que é assim, ele fica raso. Qualquer movimento mais brusco, mais intenso, essa cabeça desloca. E aí acontece a luxação, que foi o que aconteceu. Então, assim, foi um caso de pet shop que não concretizou. É bom a gente falar também que a perícia trabalha para a verdade dos fatos. Exatamente. A gente não está aqui para condenar, ela não quer condenar os pet shops, a gente quer saber o que de fato aconteceu. Que pode ser que seja condenado como da primeira, né? Que você falou que a casa dela chegou a falecer, ou não. Não, realmente foi provado que não foi o pet shop que causou a lesão no cachorro. E gato? Tem muito também, né? Muito. Gato acontece muita agressão física. O que geralmente acontece assim, casuística com gato? Eu não sou gato muito fã de gato, gente. Não, assim, não fala isso. Não, calma, eu adoro animal, mas eu falo assim...
eu não tenho muito aquele... Você já teve um gato? Eu nunca tive um gato, não. Isso é típico de quem nunca teve um gato. Eu nunca tive um gato. Depois que você tiver um gato, você vai saber que é maravilhoso. É muito eu sou bom. fã de cachorro, eu queria ter um monte, um caninho, se pudesse. Aí você vai ver, tenha um gato e depois me conta. Mas gato, a nossa casuística maior é veneno, envenenamento. E lesões do tipo PAF, né? Lesões de arma de fogo ou de arma de pressão, tem muito. O pessoal tem espingarda de chumbinho. Não pode ver um gato passando que quer. Meu Deus do céu. Muito. Vamos falar de casos de envenenamento. Mas tem cachorro e gato. Cachorro e gato. O que? Chumbinho? A maior parte é chumbinho, mas já tivemos vários tipos de substâncias tóxicas aqui. Meu Deus do céu. Teve uma, agora Abril Laranja passou, né? Que é o mês de combate à crueldade animal. E teve um dia que um perito meu saiu para um local de crime. Ele já sabia que ia ser 3 ruas. E de lá ele já sabia que ia trazer 6 corpos. Meu Deus. Foram 5 gatos e um cachorro. Meu que Deus. ele trouxe do mesmo local, assim. Foram 3 ruas de animais mortos nas ruas, assim. E todos envenenados, eu ajudei ele nas perícias, nas necrópsias, né? E todos com a mesma sintomatologia, a mesma patologia. Veneno. Meu Deus do céu. Tem muita caso, assim, de briga de vizinho, desconta no animal, né? Ou a pessoa simplesmente se incomoda pelo barulho ou pelo cheiro, se o dono não é muito assíduo com o ambiente do animal, e aí joga o veneno pro animal por cima do muro. Gente, eu trabalhei muito tempo em crimes contra o patrimônio. Meu Deus do céu, que tem de briga de vizinho. Meu Deus, ainda tem a história de matar o animal do vizinho. Fora os casos de violência doméstica, né? Sim, o que a gente estava conversando de violência doméstica é que o homem muitas vezes ele começa pelo vulnerável que não fala. Então, se tiver um animal, vai ser por esse animal que ele vai começar a abusar, né? Como é que eu falo isso? A violentar. Intimidar. Vai começar intimidando a mulher através de um animal ou de uma criança de colo que não fala ainda e tal, e tende a crescer. Progredir. Isso. Nas agressões. Isso, aí a gente tem muito caso também de Maria da Penha. Nossa, que são, a gente também. vai o perito do patrimônio e a gente vai também para ver o local. A gente fez um filhotinho de gato desse tamanhozinho, devia ter nem 3 meses. E a violência empregada nesse animal foi tão grande. Ele pegou, ele bateu com um pedaço de pau no animal, depois ele socava o animal assim e jogou ele no telhado. Meu Deus. Era um gato ia ser era o gatinho de estimação da mulher. Era. Aí ela denunciou. Sim. Aí foi o perito de patrimônio fazer danos, né? E a gente foi fazer o local de crime contra animal. Meu Deus do céu. Nem sabia que tinha esse tipo de ocorrência assim, né? Essa casuística também. Tem. E não é raro, assim, acontece muito. E assim, outros animais, assim, qual foi o animal mais exótico que tu fala assim, meu Deus, eu não sei nem que espécie. Tem algum caso assim, que tu não saber nem tipo que espécie foi? De não saber espécie, não. Assim, que tu já teve dificuldade de falar, nossa, esse animal aqui é muito difícil, muito complicado. Tem algum assim? Sempre quando vem silvestre já é mais diferente, né? Assim, a própria anatomia a gente luta mais com ela, porque a gente não estuda na faculdade cada silvestre, a gente estuda cada doméstico. Então, a gente sempre tem uma dificuldadezinha maior com os silvestres. Mas a gente rapidinho desenrola tudo. Gente, a gente já conversou tanto, que foi no primeiro dia que eu vim aqui, que a gente até falou, tem o caso do jabuti, né? Teve um jabuti uma vez. Oh, meu Deus do céu. Tomei um banho de diarreia desse jabuti. Olha os perrengues. Trabalhar com animal é sempre surpreendente. Mas assim, como é que vocês fazem quando vocês vão consultar, ele não tem isso? Arranhou a mesa do consultório todinha, que eles ficavam lá tentando, né? E a gente segurando pelo casco, mas enfim, tá tudo em casa. Já faz parte. Mexer com bicho faz parte. Se sujar. Ser perito é perrengue em todas as áreas. Eu sempre gosto de falar isso. Gente,
assim, a gente vai falar de um caso aqui, que é um caso de repercussão nacional, porque todo mundo sabe, assim, que a causa animal, graças a Deus, tem sensibilizado muito a população em geral e a própria classe política. Sim. Então, a gente teve o caso do Joca, né? Acho que todo mundo acompanhou, eu mesma, meu Deus, fiquei super chocada com o caso, que foi aquele cachorro que foi transportado pela Gol e chegou a morrer, né, durante o transporte. Bora falar um pouco do caso do Joca. Vamos. O que aconteceu com o Joca? Eu realmente perguntei isso pra ela, gente. O que aconteceu com o Joca? Como foi? O que tá acontecendo nesses transportes de animais por companhias aéreas? Vamos falar sobre isso. O que aconteceu com Carol, ele? eu não posso te falar exatamente o que aconteceu, porque tudo que eu sei, gente, é só através da internet. As notícias que nós temos é através da mídia. E tá tendo uma investigação ainda, se eu não me engano, ainda não completou os 30 dias. E estão investigando, mas quem tá fazendo a investigação, se eu não me engano, é a ANAC. E eu não sei se conta com um perito na equipe, um perito médico veterinário. Nós sabemos que o estado de São Paulo tem a científica. Sim. Temos muitos colegas lá preparados para resolver esse caso, para ajudar, né, a descobrir o que aconteceu com esse animal. E eu não sei se a científica de São Paulo foi incluída na investigação. É bom a gente saber, viu? Porque eu soube em entrevista do tutor que a morte foi atestada por uma veterinária que a Gol chamou lá na hora, mas só para testar o óbito. E a necrópsia parece que ele pagou uma clínica particular. Então, essa necrópsia não passou pela científica. Sim. Assim, a informação que eu tenho a princípio, pelo que eu vi de mídia, né? Então, assim, a própria questão da cadeia de custódia desse corpo, né? Sim. Então, já entra em algumas questões. Se na equipe da ANAC não tiver um veterinário, um perito, preparado para ajudar a avaliar as questões ligadas ao animal, porque eu acredito que a ANAC vai olhar muito as questões técnicas de aviação, o que eles têm de regra, o que não tem de regra, o que a própria Gol determina que vai ser. Então, assim, se não tiver um perito médico veterinário ali para ver as nuances na parte, o que o corpo do animal aguentaria, o que não, o que deveria ter feito que não foi feito, entendeu? De maneira geral, como é que é esse transporte? É no porão, né? No compartimento porão, de carga. Quente, tem algum controle de temperatura? Então, são coisas que eu fiquei pensando, né? Eu pensava que lá era quente durante o voo, sem voo, de qualquer jeito. Não é. Mas não, eu procurei me informar. Parece que lá durante o voo é pressurizado igual na cabine. Então a temperatura ali varia entre 5 e 20 graus Celsius. Sim. Mas que a tripulação sendo informada que tem uma carga viva, eles têm que ligar um dispositivo lá que vai manter constante a temperatura até 21 graus. Certo. Até não, em 21 graus Celsius. Também a questão da escuridão, tem isso, que totalmente escuro? Porque também tem algumas coisas que eu fiquei pensando, gente, tudo que eu li na internet, eu não sei, falaram também da escuridão, também a respeito disso. Que às vezes o cachorro, ele fica agoniado, imagina ele fechado numa caixa e tudo escuro. A escuridão para eles, acho que ela não faz tanto efeito como faz pra gente, mas o ruído sim. Mas pelo que eu li também, o ruído lá é muito semelhante ao que tem na cabine. Então não seria mais intenso pelo fato de estar nesse porão aí? Teoricamente não. Eu não sei as condições que estavam lá nesse compartimento de carga. Né? A gente sabe que foi um caso que era para ter durado 2h30, inclusive que era um voo o Joca, gente, ele ia de Guarulhos para o Mato Grosso. Isso. E aí, erroneamente, ele foi transportado para Fortaleza. E aí, viram que tinha sido o transporte errado e ele retornou para Guarulhos. Isso. Então, o que acontece? Nós temos um voo que a priori seria de 2h30, 2h45 minutos. Que era exatamente o tempo que o veterinário falou. Esse Golden, esse animal de 45 quilos, consegue viajar por esse tempo nessas condições. Sim. 2h30. Não, aí quando, me explica uma coisa, quando você vai transportar esses cachorros, tem um veterinário que atesta essa condição do cachorro? Porque tem um monte de regra, de documento. Para quem quer o serviço, né? Então, no caso, para o dono do animal, ele tem que procurar o serviço veterinário particular, pagar para fazer um exame no cachorro, ver as condições de saúde dele, para o veterinário atestar, olha, esse animal pode viajar ou não pode.
É isso. Sim. Né? As companhias aéreas deveriam ter, já que elas prestam esse tipo de serviço, elas deveriam ter, como acontece em outras partes do mundo, um veterinário no aeroporto, para falar, olha, esse animal chegou aqui, está nessas condições, pode continuar no caso de uma conexão, ou pode retornar no caso do Joca. Esse animal poderia ter retornado? Jamais. Poderia. Não poderia. Pois é, e por exemplo, quando eu tô falando de visão de leiga, tá? Que eu não sei, tô perguntando como pra eu entender. Porque, por exemplo, uma coisa, como tu falou, uma coisa é 2 horas, uma coisa são 8 horas. Então, ele tem assim, quando forem trajetos mais longos, dele ter ser retirado, dele ser... da caixa, tomar bastante água, se hidratar bem. Um animal de grande porte como esse, ele toma muita água. A expectativa é que ele tome por volta de 2 litros... quase 3 litros, 2.800 por aí, por dia. Então o animal vai passar 8 horas ele não tomou, né? É o tempo que tá acordado, o animal não tomou. Então assim, você via que na caixinha tinha aquele vasilhame que conecta na grade da caixa, que a gente vê muito em gaiola de hamster ou de ave, né? Que é pra ele um conta-gota aquilo ali. Aquilo ali não hidratou esse cachorro nunca. E a água tem um papel muito importante na termorregulação. Ele tá ali naquele cubículo que só era aberto na frente, tinha a grade na frente, o resto era fechado, então não circulava ar. Meu Deus do céu. E ele não tinha água em quantidade e em qualidade, que seria água fresca em grande quantidade para ele tomar, para ajudar a diminuir a própria temperatura corporal. Então ali esse animal ficou desidratado e teve uma hipertermia, né, que é quando aumenta muito a temperatura corporal e aí acontecem vários fenômenos no corpo que culminam com a parada cardiorrespiratória e falência múltipla dos órgãos. Eu vi uma entrevista do João, né, o tutor dele, falando que o meu cachorro foi assado. É muito forte, é muito triste, mas é como se tivesse ocorrendo ali um cozimento mesmo. Porque as alterações todas, né, enzimáticas, metabólicas que ocorrem no corpo, com excesso de calor, um Golden já é uma raça bem, assim, uma das que mais sofrem com calor, né, os braquicefálicos sofrem muito porque usam muito do respiratório para essa troca, mas o Golden também, por si só, por ser um animal muito grande, normalmente eles estão com sobrepeso, a própria gordura ela produz calor. Então, assim, tem vários fatores do próprio indivíduo, da situação que ele viveu, do fato de não retirarem ele da caixinha em nenhum momento. Pois é, isso que eu imaginei, assim, né? Tirar e deixar o cachorro, né? Sei lá. Isso. Eu tomei cuidado de dar uma olhada no material que ele ia recebendo. Olha, seu cachorro tá aqui, tá assim, tomou uma aguinha, tal. Todas as imagens que ele recebeu, o cachorro tava na pista. A pista é muito quente. Ele recebe como o cachorro tá, assim, onde é o cachorro? Os funcionários da Gol mandaram pra ele no celular. Olha, seu cachorro tá aqui, tá bem, ó, tá vivo. Isso ele no meio da pista, no maior calor do mundo. Ele ficou por volta de 1 hora na pista, esperando. Ainda tava vivo, então. Quando ele chegou... Ele saiu de lá vivo. Não, quando ele chegou em Fortaleza, ele tava vivo ainda? Sim, em Fortaleza ele chegou vivo e permaneceu vivo. Porque eu pensei assim, que não tivesse nem atestado se ele estava vivo ou não. Então ele morreu no trajeto. Foi na volta. Só que o que acontece? Pode não ter sido uma coisa específica de dentro do avião da volta. Porque ele já estava esses fenômenos de hipertermia, eles começam a causar sinais, sintomas, né? A gente não fala em sintomas em animais, mas seria o similar ao humano, né? Sintomas dessa hipertermia. Então, assim, o animal já fica desorientado. Só que ali dentro daquela caixa não se consegue nem ver muita coisa. E se tivessem visto, também não perceberia. Porque não tem um veterinário para poder acompanhar, que eu acho que é isso que eles querem hoje, né? Tem um veterinário para acompanhar. Uma das coisas que estão sendo pedidas são os aeroportos de, sei lá, acima de qual capacidade? Parece que há 600 mil pessoas que tenham, né? Que tenham veterinários e que esses animais sejam atendidos. É extremamente importante. Se ele tivesse sido atendido, provavelmente ele estaria hoje aí. Estaria vivo. Se ele tivesse sido atendido, provavelmente ia falar, olha, não pode retornar hoje, deixa para amanhã. Ele ia recuperar, iam resfriar
o cachorro ia hidratar, ia fazer tudo que ele precisasse para retornar bem no outro dia, porque afinal de contas ele tinha testado para 2 horas e meia apenas de viagem. Não para ficar um dia inteiro dentro de uma caixa, nessa situação, sem água, sem conforto nenhum. Sem alimento, sem nada. Meu Deus do céu. Exato, é muito, muito triste. E com relação à legislação, eu dei uma olhada na portaria 12.307 do ano passado, 2023, da ANAC. E é uma portaria que não tem nada. Não tem nada. Ela tem obrigações do cliente. Para quem está contratando aquele transporte. Aí tem que levar um monte de atestado do cachorro, porque o atestado não tem nada, e botar a dimensão das caixas, não é? Eles não têm obrigação nenhuma. Em relação ao cachorro. Eles não têm um retorno. Um contrato é o seguinte, as duas partes têm que oferecer, né? Sim. As condições. Essa portaria, ela só trata das obrigações do cliente. E da transportadora, não. Não. Infelizmente, gente, precisa acontecer certos desastres para que as coisas mudem, né? Porque na mesma hora foi proposto lá um projeto de lei, fui pesquisar para conversar sobre isso, eu vi muitos casos tristes de animais que morreram, né, nessas mesmas condições, mas falo assim, graças a Deus que o do Joca deu repercussão para que tenha alguma mudança. Isso. Né, infelizmente a gente precisa de alguns mártires para que as coisas melhorem. É muito triste. Minha gente, não dá mais para. Esse podcast é só para dar um gostinho para vocês do que vai ser o nosso Congresso de Criminalística em São Luís. A gente teria muitas coisas para conversar, mas não vão ser conversadas. Vai ser no mini curso da Deisiane e também na palestra. Ela vai ter 2 participações no Congresso. Então, Deisiane, convide as pessoas aí para irem para o Congresso de Criminalística em São Luís, para o seu minicurso, para a sua palestra. Eu tenho certeza que vai ser muito, muito produtivo, vai ser bem informativo. Deus quiser. Mas é isso, gente. Eu queria chamar todo mundo que tiver interesse, quiser conhecer um pouquinho mais desse trabalho, do trabalho que está sendo desenvolvido aqui em Goiás, da nossa experiência, né, que eu como gestora passei e ainda passo para tentar me enquadrar, né, enquadrar a nossa sessão dentro da criminalística, dentro da medicina legal. E vai ser bem legal discutir isso com os colegas. Sim. Tenho certeza que eu vou poder ajudar muita gente. Eu gostaria de ter tido um modelo a ser seguido, mas não mas tivemos. Foi pioneira. Vamos pioneiros, mas tem os seus custos, né? Mas hoje a minha intenção é dividir com todo mundo que tiver interesse, compartilhar a experiência, ver o que foi legal, o que não foi legal, o que eu não aconselho para ninguém repetir. Então, eu acho que é válido para os gestores, para os peritos veterinários que têm ideia de crescer, né? De criar esse setor que é tão importante dentro das polícias. E é isso, aguardo vocês lá em setembro, São Luís. Então tá, gente, até o CNC em São Luís de 10 a 13 de setembro.